Beleza, estudante? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma expressão numérica que envolve frações e potências. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar atualizado com o conteúdo, certo? Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e só assim você vai ter todo o conteúdo primeiro do que todo mundo aí, certo? Vamos rolar a vinheta e depois a gente fala sobre o exercício. Vamos lá, exercício na tela. Então eu tenho 3 vezes meio elevado ao cubo, menos 5 vezes menos meio elevado ao quadrado, mais 5 vezes 2 vezes elevado a menos um e menos 3 vezes 2 elevado a zero, certo? E aí o que a gente tem que entender? Que a gente tem uma ordem de precedência aí das operações, e essa ordem não pode ser quebrada. Então, entre as operações que eu tenho aqui, a primeira coisa que eu tenho que resolver são as potências. Então, ó, vou pegar essa potência aqui, ó, meio elevado ao cubo, certo? Vou pegar essa potência aqui, que é menos meio elevado ao quadrado. Vou pegar essa outra potência, que é 2 elevado a menos um, e essa última potência, que é 2 elevado a zero. E vou resolver tudo isso. Então, deixa eu pegar minha caneta azul aqui. Então, eu tenho, ó, 3 vezes 1 ao cubo. Então, quando eu vou fazer a potência de uma fração, eu elevo o numerador e elevo o denominador. Então, ó, 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 1. Dividido por 2 ao cubo. Fiz com esse, agora eu faço com esse. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, percebe que eu usei o número 2, ó, 3 vezes. Então, vai dar 1 sobre 8. Menos 5 vezes. E aqui, ó, eu tenho uma potência que tem uma base negativa. Então, o que você tem que lembrar? A base é negativa. Vamos lá. Base negativa elevado a um expoente par. Toda vez que isso acontecer, eu vou ter uma resposta positiva, certo? Então, eu vou fazer, só que a resposta vai ficar positiva. Então, eu vou fazer, ó, 1 ao quadrado, 1. E 2 ao quadrado, ó, 2 vezes 2, 4. Faço com 1 e faço com 2. Então, vai ficar 1 quarto. Mais, vou mudar a cor aqui, ó. 5 vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 tem uma potência com expoente negativo. Então, como é que a gente resolve isso? Isso fica 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então, percebe que quando o expoente é negativo, isso aqui vai gerar uma fração, certo? E onde eu tenho aqui, ó, 1 sobre a minha potência. Só que agora essa potência está com o expoente positivo. Então, isso aqui dá meio. E qual o erro mais comum que acontece? A galera vem e coloca o expoente, coloca uma resposta negativa, coloca menos meio, que pensa assim, bom, se tem um expoente negativo, a resposta é negativa, e não é isso. Menos 3 vezes 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, com exceção do zero elevado a zero. O zero elevado a zero é uma indeterminação matemática, certinho? Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado a zero é 1. E agora, o que eu tenho? Eu tenho multiplicação, subtração e soma. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, certinho? Então, ó, vai ficar aqui, ó, multiplicação, 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 certo? E vou fazer agora, ó, 3 vezes 1. Se você quiser, ó, você coloca o 1 aqui embaixo, tanto nesse número, como nesse número, como nesse número aqui, ó, certo? E aí o que vai acontecer, ó? 3 vezes 1, 3. 1 vezes 8, 8. Menos, agora, ó, 5 vezes 1,
5, 1 vezes 4, 4. Então, ó, fiz aqui, ó. Mais 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes 1, 3. Então, ó, fiz o 3 vezes 1 aqui, ó. E aí, o que você tem que entender? Como eu tenho várias frações agora, para esse 3 não ficar abandonado aqui, ó, eu vou colocar o número 1 embaixo dele. E aí eu tenho que somar essas frações. Para somar essas frações, a gente tem que entender o conceito de fração equivalente. E aí a gente vai relembrar isso agora. Pensa que você tem isso aqui, ó, 10 vinteavos. 10 dividido por 5, 10 dividido por 20 dá 0,5, porque 10 é a metade de 20. Se eu pegar essa fração 10 vinteavos, multiplicar o numerador por um número qualquer, ó, vou multiplicar por 4. Isso aqui vai ficar 40 sobre 80. E 40 sobre 80 também é 0,5, porque 40 é a metade de 80. Da mesma forma que eu multipliquei por 4, eu poderia também dividir por um número. Então, ó, vou pegar e vou dividir numerador e denominador. Vou arrumar essa borrachinha aqui. Aqui e vou fazer isso. Beleza. Então, ó, vou dividir por 2 e vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 20 dividido por 2 dá 10. Então, ó, essa fração representa o número 0,5. Essa fração representa o número 0,5. E essa fração também representa o número 0,5. São frações equivalentes. Então, se eu multiplicar ou dividir numerador e denominador de uma fração por qualquer número, seja ele um número inteiro ali, que é divisão de exata, bonitinho, isso vai me ajudar muito, porque agora eu vou fazer o MMC e você nem vai perceber que eu fiz o MMC. Fica vendo. Então tá aqui, ó. Eu só posso tomar essas frações se os denominadores forem iguais. Então, ó, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. E aí eu olho para o maior. Então, ó, o 8 tá aqui, certo? Será que eu consigo transformar esse 4 num 8? Consigo. Como faço isso? Multiplicando ele por 2. E aí você sabe que se eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima. Porque aí eu gero uma fração equivalente. Aqui, ó, será que eu consigo fazer esse 2 virar um 8? Consigo também, ó, multiplicando por 4. Então, 4 vezes 2, 8. Só que se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Será que eu consigo fazer esse 1 virar um 8? Consigo também, ó, multiplicando por 8. Só que se eu multiplicar embaixo, eu multiplico em cima também. Beleza, olha o que aconteceu aqui agora. Eu tenho 8, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8 e 1 vezes 8, 8. Então, o 8 é o meu denominador comum, certo? Então, 8 é o meu MMC. E agora, o que eu vou fazer com os números de cima lá, com os numeradores? Vou reproduzir aqui, ó. Tenho 3, vou colocar ele aqui quietinho, menos 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20. E aqui, ó, menos 3 vezes 8, 3 vezes 8 dá 24. Então, se você analisar aí, ó, lembra que você aprendeu com seu professor, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente já fez isso de uma maneira rápida, certo? Então, não precisei escrever MMC, decompor os números, não precisei fazer nada disso. Agora, vamos terminar essa conta. Eu tenho números positivos e tenho números negativos, então você pode agrupar de maneiras diferentes, ó. Eu tenho 3 e o 20. Então você pode fazer isso aqui para ficar mais fácil, ó. Precisa? Não, mas se fizer, você vai entender o que você está resolvendo. Então, ó, eu coloquei a régua aqui e não fiz o traço. Então vamos lá, cadê aqui? Beleza. Eu tenho 3 e tenho 20, então eu tenho 23, certo?
E agora, se você olhar aqui, ó, você deve 10 e deve 24. Se você deve 10 e deve 24, então você deve 34. E tudo isso sobre 8. Então, você tem 23 e deve 34. Se você tem 23 e deve 34, se você pagar, você ainda vai ficar devendo 11. Então, a resposta desse exercício aqui, ó, é 11 sobre 8. Como a gente não costuma deixar o traço da fração lá em cima, então a resposta final aqui, a resposta mais adequada, é menos 11 oitavos. Certinho? Exercício resolvido aí, ó. Chegamos ao final de mais um exercício. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, principalmente. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, certo? Antes de terminar, antes de me despedir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, certo? Só assim você fica atualizado. E eu vou tentar repor aí. Lembra que a meta é 365 vídeos durante o ano de 2023. Então, vamos firme e forte aí para cumprir essa meta, beleza? Fui, tchau, tchau, até o próximo.